Fala pessoal, ligado no canal da Família Debates. Tudo bem com vocês, gente? A gente tá passando aqui para mais um vídeo nesse canal. Roda a vinheta! Turu, turu. No vídeo de hoje, 10 fatos sobre Jesus. Gente, o primeiro fato sobre Jesus é que sobre a aparência de Jesus. Pessoal, eu sei que nos dias de hoje a gente vê a aparência de Jesus de uma forma muito bonita, sabe? Aquele homem lá de cabeludo, de olhos azuis, branquinho, todo estilo europeu. Mas, pessoal, segundo o Google e segundo a realidade da época, Jesus ele tinha a aparência de uma pessoa, de um judeu iraquiano dos dias de hoje. Ou seja, Jesus ele era cabelinho encaracolado, castanho escuro, pele morena, sabe? Pega no Google, vê uma foto de um judeu iraquiano dos dias de hoje e você vai ter uma ideia de como era mais ou menos a aparência física de Jesus. E pessoal, agora é a segunda, né? Jesus era feio. Em Isaías 53:2 diz: porque foi subindo como um renovo perante ele, e como raízes de uma terra seca, não tinha beleza nem formosura, e olhando nós para ele, não havia boa aparência nele, para que o desejássemos. Bom, gente, o terceiro fato sobre Jesus é que o nome Cristo, na verdade, não é sobrenome, como muitos de nós pensamos. Na verdade, Cristo é como se fosse a palavra Messias no Velho Testamento, que no Novo Testamento foi traduzido como Cristo. Então, quando fala Jesus ou Cristo, é como se estivesse falando Jesus ou Messias. E, na verdade, o significado de Cristo é o ungido de Deus. Então, quando falam Jesus o Cristo, estão dizendo Jesus o ungido de Deus. O quarto fala: Jesus não é uma religião. Jesus é o Filho de Deus, Salvador da humanidade. Ele é uma pessoa divina. Construíram uma religião em cima da pessoa de Jesus, mas ele não é uma religião. Gente, a quinta característica de Jesus é que Jesus gastava tempo em oração. Gente, para pensar nisso. Jesus orava. Jesus, sendo Deus, orava. Pessoal, lá no livro de Lucas, no capítulo 5, no versículo 16, diz o seguinte: ele, porém, retirava-se para os desertos e ali orava. Em algumas traduções fala assim: como de costume, ele se retirava para orar. Ou seja, Jesus ele tinha o hábito de passar tempo em oração. Então, ore, porque é muito bom. Sexta característica. A sexta característica fala: Jesus nunca pecou. Em 1 Pedro 2:22 diz: o qual não cometeu pecado, nem na sua boca se achou engano. Gente, a sétima característica de Jesus era que Jesus era um homem comum. Isso mesmo, Jesus era um homem comum, embora fosse Deus. Lá no livro de 1 João, no capítulo 4, no versículo 2 e 3, diz o seguinte: nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa Jesus Cristo, que veio em carne, é de Deus. E todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus. Ou seja, aqui está falando sobre um espírito de engano, mas qual que era para saber que o espírito era de Deus? Era que falasse que Jesus veio em carne, que Jesus era um homem comum. Gente, Jesus era um homem comum, ou seja, ele passou todas as provações que nós, como seres humanos, também passou. E de verdade, eu acredito até que Jesus ele tinha assim, a capacidade de se apaixonar por alguém. Só que Jesus ele não se submetia às paixões humanas, porque embora ele fosse humano, ele tinha um propósito maior. Então assim, Jesus ele sentia dor, Jesus ele sentia frio, Jesus ele sentia fome, Jesus ele sentia sede, Jesus ele chorava, Jesus ele carregava a nossa humanidade no seu corpo carnal. Amém? Amém. A oitava característica fala: Jesus era trabalhador. A maior parte da sua vida, Jesus trabalhou como carpinteiro. E
muitas das vezes a gente conhece ele mais pelos seus ministérios, mas antes dele começar seus ministérios, ele já trabalhava como carpinteiro. Gente, esperem o carro passar, tá? Desculpem, mas quem sabe faz ao vivo. A nona característica, o nono fato sobre Jesus é: Jesus era misericordioso. Pessoal, no livro de Mateus, no capítulo 12, no versículo 7, diz assim, é Jesus falando, mas se vós soubesseis o que significa misericórdia quero e não sacrifício, não condenarias o inocente. Sabe, Jesus está falando sobre não condenarmos o inocente e que o que ele deseja não são sacrifícios, mas misericórdia. Pessoal, se você for pesquisar o significado de misericórdia, envolve amor, envolve compaixão, envolve perdão e algumas outras coisas. Olha o significado emocional da palavra misericórdia. Quando a gente diz que Jesus é misericordioso, Jesus ele expressa amor, Jesus ele expressa compaixão, Jesus ele expressa perdão sobre a nossa vida, sobre a sua vida. Então, caso você dê uma pisada na bola, caso você dê uma escorregada, não tenha medo de voltar para Jesus, de se aproximar de Jesus novamente, porque Jesus é misericordioso. E décimo e último, exato, Jesus te ama. Jesus te ama. Pessoal, até o próximo vídeo. Valeu, falou, até a próxima.